vocês viram que o conteúdo lá abordado é função exponencial. Quando eu falo para vocês um crescimento exponencial, o que vem na mente de vocês? Quando fala assim que, por exemplo, o número de casos de Covid cresceu exponencialmente. Você já ouviu falar isso em algum jornal, em algum noticiário? Quando eu falo em crescimento exponencial ou decrescimento exponencial, exponencialmente significa rapidamente. Por exemplo, quando eu multiplico uma coisa por 2, por 10, às vezes não é tanto, a diferença, o crescimento ou o decrescimento não é tanto quanto quando eu faço isso exponencialmente. Por quê? Por exemplo, quando eu tenho 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6, correto? Agora, se eu faço a potência 2 elevado a 3. 2 elevado a 3. O que é 2 elevado a 3? É 2 vezes 2 vezes 2. Aí eu fazendo 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Tá vendo que já deu um valor maior. Se eu faço, por exemplo, 3 vezes 4. 3 vezes 4. 3 vezes 4 são 12. Agora, se eu faço isso aqui exponencialmente, 3 elevado à quarta potência, o que eu vou ter? Eu vou ter 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Quantas vezes? 4 vezes. Observem, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 vezes 3, 81. Eram os mesmos números, 3 e 4. Porém, eles foram crescidos de forma diferente. Aqui, nesse segundo caso, ele está exponencialmente. Então, quando eu tenho uma função exponencial, isso me indica que é algo que vai crescer muito rápido. Então, quando fala, por exemplo, que os casos de Covid cresceram exponencialmente, significa que cresceu muito rápido. E aí agora a gente está tendo um decrescimento. Por exemplo, isso falando em coisa atual, que está sempre nos noticiários. Estamos tendo um decrescimento depois das vacinas, depois que muita gente já se contaminou. Mesmo que tem muito caso, não é tanto igual tinha antes. Então, agora a gente já está vendo um decrescimento. Então, a função exponencial, ela serve para mostrar crescimento ou decrescimento que acontece de uma forma muito rápida. Olha o exemplo que tem aí para vocês, é o exemplo da explosão demográfica. Aí diz o seguinte: a redução da mortalidade e a manutenção de altas taxas de natalidade por um período resultaram no crescimento demográfico brasileiro no século XX. Então, o que aconteceu no Brasil no século XX? Parou de morrer gente e começou a nascer muita gente. E aí, o que aconteceu com a população? Aumentou, cresceu muito rápido. Então, houve uma explosão demográfica. A população brasileira, e nós temos aí o gráficozinho, indicando a população brasileira de 1890 a 2010. O que aconteceu? Era 14,3 milhões, passou para 17,4, passou para 30,6, 41,2, e aqui ela já deu um salto de 51,9 para 93,1. E o salto aqui foi ainda muito maior, que ela passou aqui, de 93,1, ela subiu lá para 169,8. Então, isso aqui, a gente pode chamar isso aqui de um crescimento exponencial. Por quê? Porque foi um crescimento muito rápido. Então, para que serve a função exponencial? Para representar ou um crescimento ou um decrescimento muito rápido. Então, introdução ao estudo aí da função exponencial. Para que é usada, então, a função exponencial? Geralmente, ela é usada para descrever fenômenos da vida real, para descrever situações reais, situações do cotidiano. A gente já deu aqui 2 exemplos. O exemplo da quantidade de aumento de casos na época da pandemia,
a questão da explosão demográfica, a questão que parou de morrer e começou a nascer muito, e aí o que aconteceu com a população? Aumentou rapidamente. Então, a função exponencial, ela serve para descrever esse tipo de fenômeno. Ela serve para ser usada no nosso cotidiano. Aí nós temos aqui um exemplo. É possível, por exemplo, com base nos dados de 2010, estou aqui no segundo parágrafo, ó. Com base nos dados de 2010, fazer uma estimativa da população para o ano de 2030. De acordo com o Censo Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, em 2010, o Brasil tinha 190.755.799 habitantes. E a taxa de crescimento anual entre 2000 e 2010 foi de 1,17%. Se essa taxa se mantiver constante até 2030, teremos as seguintes estimativas. Isso aqui, gente, pode ser que aconteça a mais ou a menos. São estimativas. Então, se mantesse a mesma taxa de crescimento, a estimativa era que em 2011 nós teríamos 192.987.642. E esse número, ele ia subindo. Até quando chegasse em 2030, a estimativa seria de 240.703.318 habitantes. Portanto, se a taxa permanecer constante até 2030, a população brasileira será de aproximadamente 240.720.318 habitantes. Note que é extremamente trabalhoso construir uma tabela como essa. Já pensou, gente, construir essa tabela aí de 2010 até 2030, fazendo cálculo a cada um ano, o tanto que isso daria trabalho? E é aí que entra a função exponencial, que entra a matemática financeira, porque a gente pode fazer essa taxa e pode transformar isso aí em um expoente, e aí você consegue calcular lá à frente qual será a estimativa dessa população. As planilhas eletrônicas, geralmente no Excel ou outros programas do computador, elas servem para fazer exatamente isso. E além das planilhas eletrônicas, se você não tiver um computador, não tiver um celular na mão, você consegue fazer isso observando a regularidade que existe entre um ano e o outro. E para isso aí você vai usar a função exponencial. Depois que você percebe a regularidade que existe, aí sim é possível calcular o aumento dessa população a cada ano. E para isso a gente iremos utilizar a função exponencial. Mas antes de começar a trabalhar com função exponencial, é importante a gente voltar lá no nono ano passado, no oitavo ano, porque exponencial vem de expoente e expoente vem de potência. E aí, será que a gente está recordando as propriedades da potenciação ainda? Será que nós estamos lembrando como trabalhar com uma potência? E é isso que nós vamos ver aqui agora, ó. Potência de expoente natural. Nós vamos fazer uma revisão geral sobre a potenciação. Porque para trabalhar a função exponencial, primeiro nós temos que estar afiado na potência. Quando o expoente é natural, o que é um número natural, gente? É um número que ele não é quebrado, ele é inteiro e ele é positivo. Por exemplo, se eu tiver a potência A elevado a N, o que significa isso aqui? A elevado a N. Significa que eu vou multiplicar o A por ele mesmo, N fatores, N vezes, ou seja, o expoente indica a quantidade de vezes que eu multiplico a base por ela mesma. Por exemplo, se eu tiver 2 elevado a 5. Quem é minha base? O 2. Quem é meu expoente? O 5. Observe que o meu expoente é um número natural. É um número inteiro e é positivo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar o 2 por ele mesmo. Quantas vezes? Eu vou fazer 2 vezes 5 desse jeito aqui? Não, né? Eu vou fazer o quê? Vou fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2
vezes 2. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5 vezes. O meu expoente, ele indica a quantidade de vezes que eu multiplico a base por ela mesma. Então, quando eu tenho potência de expoente natural, o que o expoente indica? A quantidade de vezes que multiplica a base por ela mesma. Ah, professora, mas e se essa base não for um número natural? No caso aí, 2 elevado a 5, o 2 também era natural, né? Ótimo. Mas e se a base não for um número natural? Nós temos aqui o exemplo, ó. A letra A, 1/4 elevado a 3. Observe que a base é 1/4. A base não é natural, mas o nosso expoente é 3. O nosso expoente é natural. Então, o que o expoente indica quando eu tenho uma potência de expoente natural? Indica quantas vezes eu multiplico a base por ela mesma. Quem é minha base? 1/4. Então, eu vou fazer 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4. Quantas vezes? Ah, o expoente aqui era 3. Então, eu vou multiplicar a minha base por ela mesma quantas vezes? 3 vezes. Então, o que importa para nós aqui é o expoente. O expoente tem que ser natural. A base pode ser um número fracionário, pode ser qualquer número real. Mas o nosso expoente, ele deve ser natural. Sim. E se o expoente não for natural, né? Vamos chegar lá agora. Nós vamos trabalhar isso separadamente. Nesse caso agora, para a potência de expoente natural, nós temos que se eu tiver o A elevado a 1, eu vou ter que o meu resultado é A. O que isso significa? Que se o meu expoente for um número natural 1, o resultado é a própria base. Por quê? Porque eu vou pegar a base quantas vezes? Somente uma vez. Se o meu expoente for um número natural 0, eu tenho então que o meu resultado é igual a 1. Isso se a minha base for diferente de 0. Então, essas duas definições aqui, ó, elas já servem para vocês nem fazer conta. Você já sabe. Se o seu expoente for 1, o resultado é a própria base. Se o seu expoente for 0, o resultado será 1, ok? Agora, vamos ver lá o que o nosso colega acabou de perguntar. Mas e se o meu expoente não for natural, né? E se o seu expoente não for um número natural? É o que nós vamos ter ali quando a potência for com o expoente inteiro negativo. Olha só, nós temos aqui 5 propriedades da potenciação. Essas 5 propriedades, gente, elas são muito importantes, ó. O que diz essas propriedades? A primeira propriedade, A elevado a M vezes A elevado a N é igual a A elevado a M mais N. O que isso aqui significa? Que se eu tenho multiplicação de potência de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. São aquelas regrinhas que nós trabalhamos o ano passado. Para multiplicação de potência de mesma base, qual que é a regra? Conserva a base, soma os expoentes. Multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. A segunda propriedade, divisão de potência de mesma base. Observe que a base é A. A base é igual. Os expoentes são M e N. Os expoentes são diferentes. Mas como a nossa base é igual, a regra é conserva a base e subtrai os expoentes. O que é subtrair? Menos. Então, por exemplo, se eu tiver, ó, 4 elevado a 3 dividido por 4 elevado a 7. As bases são iguais? São ou não são? Quem é a base? 4 e 4. As bases são iguais. Então, para divisão de potência de mesma base, qual que é a regra? Conserva a base, vou conservar o 4 e vou subtrair os expoentes. Quem são meus expoentes? 3 e 7. Eu vou fazer, então, 3 menos 7 no expoente. Ah, professora, mas não dá para fazer 3 menos 7. Dá ou não dá, gente? Dá. Vai dar um número o quê?
O resultado aqui vai ser será um número negativo. 3 menos 7, menos 4. Eu tinha 3 e eu devia 7. Então, toda vez que você tiver divisão de potência de mesma base, qual que é a regra? Conserva a base, subtrai os expoentes. Vamos para a terceira propriedade. Terceira propriedade. Um produto elevado a um expoente. O que significa quando eu tenho um produto elevado a um expoente? Significa que esse expoente, ele é comum a cada um dos termos. Olha, se eu tiver A vezes B elevado a M. O que eu tenho? Eu tenho A elevado a M, tá aqui, A elevado a M, vezes B elevado a M. Ou seja, esse expoente que está de fora do parêntese, ele vale para cada um dos fatores dessa multiplicação. Então, se eu tiver um produto elevado a um expoente, isso aqui é igual ao produto desses expoentes. Então, se eu tiver, por exemplo, fazendo com número, para ficar fácil para vocês entenderem, 2 vezes 7 elevado a 3. O que isso aqui significa? Significa que eu posso fazer 2 elevado a 3 vezes 7 elevado a 3. O expoente, ele é comum a cada um dos fatores da multiplicação. E o mesmo vale também para a divisão. Se eu tiver uma divisão elevado a um expoente, olha que eu tenho A sobre B elevado a M. Esse M, ele vale para o A e ele também vale para o B. Eu posso fazer A elevado a M dividido por B elevado a M. Isso aqui, pessoal, essas propriedades, tem ela aí no livro de vocês ou então lá no PDF que eu enviei lá no Google Sala de Aula, para quem está fazendo online. Então, fazendo isso aqui também com números. Se eu tiver, por exemplo, 5/8 elevado a 3. Então, eu posso escrever isso aqui como sendo 5 elevado a 3 sobre 8 elevado a 3. Observe que o expoente, ele é comum tanto ao numerador quanto ao denominador. E aqui tem uma observação interessante, para B diferente de 0. Sabe por que tem essa observação aqui, para B diferente de 0, hein, gente? Alguém consegue imaginar por que será que tem essa observação aqui? Que o B tem que ser diferente de 0? Porque o B, ele está onde? O B está no denominador. Existe divisão por 0? Não. Então, é por isso que o B tem que ser diferente de 0. E a quinta propriedade? O que nós temos na quinta propriedade? Ficou bem pequenininho aqui, mas dá para entender. A elevado a M elevado a N. O que eu tenho aqui? Eu tenho potência de potência. Quando eu tenho uma potência de potência, a regra é conserva a base e multiplica-se os expoentes. Ó, o Gelton tá lembrando ali as regrinhas ainda. Gostei de ver, Gelton. Se eu tiver, por exemplo, 2 elevado a 3 elevado a 4. Então, eu tenho aqui uma potência. Qual é a potência que eu tenho? 2 elevado a 3. E essa potência está elevada a outro expoente. Então, a regra é conserva a base. Quem é minha base? 2. E multiplica os expoentes. 3 vezes 4. Então, eu tenho 2 elevado a 3 vezes 4, 12. 2 elevado a 12. Toda vez que eu tenho potência de potência, conserva a base e multiplica os expoentes. Então, vamos recapitular aqui as propriedades. Isso aqui é importante vocês saberem ela na ponta da língua. A primeira propriedade, quando eu tenho multiplicação de potência de mesma base, qual que é a regra? Conserva a base, soma os expoentes. Para divisão de potência de mesma base, conserva a base e diminui os expoentes. Quando eu tenho um produto elevado a um expoente, o que acontece? Esse expoente, ele é comum a cada um dos fatores desse produto. Se eu tenho A vezes B elevado a M, então eu posso fazer A elevado a M vezes B elevado a M. Observe que o expoente é o mesmo para os dois fatores.
E o mesmo vale para a quarta propriedade, que é para divisão. Se eu tenho um quociente elevado a um expoente, esse expoente vale para o numerador e vale também para o denominador. E a última propriedade, que é a potência elevada a expoente. Toda vez que eu tenho uma potência elevada a um expoente, eu conservo a base e multiplico os expoentes. Então, se eu tenho, por exemplo, 2 sobre 3 elevado a 7. Qual propriedade que eu posso aplicar nisso aqui, gente? Primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta propriedade? 2 sobre 3 elevado a 7. Qual das propriedades que eu posso aplicar nisso aqui? Primeira, segunda? Ó, a segunda propriedade é divisão, só que divisão de potência com bases iguais e expoentes diferentes. As minhas bases aqui são iguais? Não. Então, não posso usar a segunda propriedade. Eu posso usar... é a quarta propriedade. O que eu tenho aqui? Um quociente elevado a um expoente. Esse expoente ele é comum ao numerador e ao denominador. Agora, se eu fizer aqui, ó... 2 elevado a 3 dividido por 2. Qual propriedade que eu posso usar nisso aqui? Aí alguém pode falar, uai, professora, mas aí o 2 do denominador não tem expoente. Quando não tem expoente, qual é o número que tem aqui que não aparece? 1, né? Então, qual é a propriedade que eu posso aplicar nisso aqui? Segunda propriedade. O que diz a segunda propriedade? Conserva a base e faço o que com os expoentes? Diminui. 3 menos o quê? Qual é o expoente que tem aqui que não aparece? 1. 3 menos 1. Ótimo. Então, vocês já estão conseguindo identificar aí as propriedades. Temos ali abaixo alguns exemplos, que servem para o estudo de vocês em casa. E aí, agora nós chegamos onde o colega tinha acabado de perguntar ali. Professora, e se for uma potência com expoente, se o expoente não for positivo? Olha aqui, ó. Chegamos aqui onde você queria. Agora nós temos a potência com expoente inteiro, só que esse expoente agora é negativo. Potências com expoentes negativos. O que acontece quando o nosso expoente é negativo? Esse expoente negativo indica que é o inverso. Toda vez que você tiver um expoente negativo, ele indica que é o inverso. Ele indica que estará no seu denominador. Então, eu tenho aqui, ó, a potência A elevado a menos N. Observe que o nosso expoente aqui é negativo, menos N. Isso aqui é igual a 1 sobre A elevado a N, para A diferente de zero. Olha, essas restrições, elas também são muito importantes para o nosso estudo de função exponencial. O A tem que ser diferente de zero. Por que o A tem que ser diferente de zero quando o expoente for negativo? Porque o expoente negativo indica que a nossa base vai descer para o denominador. E se o A fosse zero, poderia existir essa divisão aqui por zero? Não, né? Então, é por isso que o A tem que ser diferente de zero. Porque toda vez que nós tiver um expoente inteiro negativo, ele vai nos dar o inverso dessa base. Então, nós dizemos, por exemplo, que A elevado a menos N é igual ao inverso de A. É igual a 1 sobre A elevado a N. Professora, mas como ficaria isso aí com número? Vejam aqui os exemplos. A letra A nós temos 5 elevado a menos 2. Observe que o nosso expoente agora é negativo. Toda vez que você tiver expoente negativo, esse sinal de menos no seu expoente, ele indica que você vai descer a sua base para o denominador. Então, 5 elevado a 2, eu vou colocar ele no meu denominador. Eu vou descer ele para o denominador. Porque, em tese, o que teria aqui debaixo desse 5 que não aparece? Teria o número 1. E aí eu vou inverter a minha base. Olha, o 1 sobe e o 5
desce. Então, fica 1 sobre 5 elevado ao quadrado. 5 elevado ao quadrado, 25. 1 sobre 25. Então, toda vez que o expoente for negativo, eu inverto a base. Ah, mas e se a base for negativa? Não tem problema. Olha aqui um exemplo aqui na letra B, ó. A nossa base é negativa e o nosso expoente também é negativo. Olha, a minha base vai permanecer negativa. Ela desceu para cá, continua negativa. Agora, o que eu tenho que observar? Que esse expoente negativo, ele vai fazer o quê? Vai fazer com que a minha base desça para o denominador. Toda vez que você tiver um expoente negativo, você sabe que esse expoente vai fazer a sua base descer para o denominador. Vai fazer o inverso, ok? Letra C. Na letra C, nós temos aqui que a nossa base, ela não é um número inteiro. A nossa base aqui na letra C é uma fração. Quem é nossa base? 3 sobre 4. A função do expoente negativo é fazer o que com a base? É inverter a base. Aí eu digo para vocês o seguinte, aqui é a hora que o rico fica pobre e o pobre fica rico. Como é isso, professora? Ó, esquece isso aqui, ó. O rico fica pobre e o pobre fica rico. Olha, o 3 que estava no numerador desceu para o denominador. O 4 que estava no denominador subiu para o numerador. Então, toda vez que você tiver expoente negativo e for uma fração, inverte a sua base. O numerador vai para o denominador e o denominador vai para o numerador. O rico fica pobre e o pobre fica rico. Ah, toda vez vai ter que fazer isso aqui? Não, somente quando o expoente for negativo. Se eu tivesse, por exemplo, 3/4 elevado a 1 positivo, eu não ia inverter a base. Eu só inverti a base aqui porque o meu expoente é negativo, ok? Então, ótimo. Se o expoente for natural, você multiplica a base por ela mesma a quantidade de vezes que for o expoente. Se o expoente for negativo, você inverte a base e multiplica a quantidade de vezes que for o seu expoente.